Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje, para encerrar esse ano de 2020, nós vamos falar sobre dor pós-operatória. Falar um pouquinho dos seus aspectos fisiopatológicos e também os principais tratamentos. Para a gente começar a falar de dor, a gente primeiro tem que definir, ter o conceito do que é dor. A Associação Internacional para o Estudo da Dor, conhecida como IASP, ela definiu como uma sensação desprazerosa, uma experiência emocional associada a uma lesão real ou potencial, ou descrita em termos de uma lesão. Então, assim, a dor, o conceito dela é muito amplo, né? Então, para você, quando você diz que um paciente tem dor, não necessariamente ele tem tido uma lesão real, mas ele pode ter uma lesão potencial ou que ele descreve como uma sensação dolorosa. E mesmo essa definição, ela ainda assim é uma definição que ainda deixa lacunas, né? Porque a gente, quando a gente fala em experiência, uma sensação desprazerosa ou uma experiência emocional, a gente deixa, por exemplo, também de lado o aspecto espiritual, por exemplo, que pode envolver essa sensação que a gente pode conceituar como dor. Então, é um conceito bem amplo, é um conceito nem sempre fácil da gente abranger todas as situações que envolvem essa questão da dor, tá? Mas é o conceito mais encontrado que a gente tem. E por que a gente tem que tratar a dor? Qual que seria a importância do tratamento da dor? A dor, ela causa sofrimento. Então, assim, o tratar a dor, você já está fazendo o alívio do sofrimento do paciente. Isso por si só já é suficiente para você ver a importância e, principalmente, ele não só vê a importância como agir no momento que você tem um paciente com dor. Ela, sem dúvida, o tratamento da dor, ele melhora o prognóstico das enfermidades. Isso por quê? Porque você tem uma recuperação mais precoce, você vai ter uma alta hospitalar, você vai ter uma menor permanência desses pacientes numa instituição. Então, imagina você, esse paciente, por dor, ele vai, pela questão da dor, ele precisa ficar internado aí mais 2, 3, 5, às vezes até meses numa instituição, porque ele tem uma dor que é difícil de tratamento. Isso, com certeza, vai aumentar a chance dele, por exemplo, pegar uma infecção hospitalar. Então, tratar dor, além da questão nobre de aliviar o sofrimento, ela também é importante porque ela diminui os custos hospitalares. Isso, de certa forma, é uma coisa que os gestores acabam olhando com um certo carinho. E, muitas vezes, até quando é demonstrado para ele que o tratamento da dor diminui os custos hospitalares, muitas vezes você consegue montar uma estrutura dentro do seu hospital para combater esse sintoma, que é um sintoma extremamente prevalente. O tratamento da dor também reduz as despesas trabalhistas, porque a quantidade de pessoas que muitas vezes estão dependendo do INSS, ou que estão encostados no INSS, afastados de suas atividades, boa parte dessas pessoas, elas estão porque envolve algum tipo de dor. E com certeza, a principal queixa na prática clínica. Se você entrar num hospital, num pronto-socorro, com certeza você vai ter o maior número de atendimento ligado a pacientes que sente esse sintoma, esse sinal, na verdade, né? A gente conceitua como o quinto sinal vital. Então, assim como a gente procura, né, pesquisar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura do paciente, a dor também ela entrou como um sinal vital. E isso demonstra a importância da dor no nosso dia a dia. A dor, ela pode, de certa forma, atuar como um fator protetor. Então, se você tem um membro lesado e aquele membro ele está causando dor, o indivíduo tende a proteger aquele membro, né, para evitar uma piora da lesão. Então, a dor aguda, ela, algumas vezes, ela pode ter um efeito protetor. O que não quer dizer, isso tem que ficar muito claro, que o fato de você ter uma dor aguda, você não tem que deixar o indivíduo com dor apenas por esse efeito protetor, você tem que tratar.
Só que ela pode constituir uma doença que é a dor crônica, que é uma doença extremamente, altamente prevalente, uma doença de difícil tratamento, uma doença incapacitante, e que muitas vezes ela é consequência de uma dor aguda subtratada ou maltratada. Então, desde Descartes, em 1664, a gente já conceituava a dor, essas vias de dor. Então, obviamente, a gente tem aí a nossa unidade funcional que participa na transmissão, na formação e na transmissão desse impulso, que é o impulso doloroso, que é o estímulo doloroso, né? Que essa unidade, a unidade funcional que é imprescindível, que é a base, que é a formação desse sintoma chamado dor. Quando a gente fala em dor, a gente tem que lembrar sempre dos nociceptores, né, que são aquelas terminações nervosas livres dessas fibras aferentes, e elas são responsáveis por, elas captam o estímulo nocivos, que pode ser tanto um estímulo térmico, quanto um estímulo mecânico, ou um estímulo na pele e também nas vísceras e nos outros tecidos. Então, esses nociceptores, eles podem ser específicos, podem ser polimodais. Aqui a gente tem uma série de receptores sensoriais especializados, e o que mais nos chama a atenção aqui são essas terminações nervosas livres, que são responsáveis pela a captação, né, desse estímulo doloroso, principalmente na periferia. Existem vários tipos de neurônios, né, que podem participar, e o pseudonipolar é o que mais predominantemente está envolvido nessa transmissão do estímulo nóxico. Então, os neurônios, essas fibras, elas vão ter fibras nós temos fibras responsáveis por vários aspectos. Então, você tem mecanorreceptores de pele, você tem fibras responsáveis pela propriocepção, né, que são as fibras motoras, mas as fibras que estão envolvidas na transmissão do estímulo doloroso são as fibras A delta, que são fibras um pouco mais grossas, né, que elas são responsáveis principalmente pela transmissão de dor e temperatura. Elas possuem uma camada de mielina, então elas são fibras mais rápidas. E também nós temos as fibras amielínicas, que são as fibras C, que são responsáveis pelaquela dor lenta, né? Então a dor rápida ela é transmitida pela fibra A delta e a dor lenta pela fibra C. Então é aquela, sabe quando você dá bate chuta uma cadeira, por exemplo, sem querer, que vem aquela primeira dor aguda, né? Essa transmissão dessa primeira dor aguda, ela é feita pela essa fibra delta. E logo depois, na sequência, você percebe que fica aquela queimação, aquela dor que vem posterior, aquele sensação mais contínua. Essa é transmitida pela fibra C, que é a fibra de dor lenta. Então, geralmente, a gente vai ter essas duas fibras participando em momentos, em etapas diferentes e com intensidades diferentes. Então, qual que é o caminho percorrido pelo estímulo nociceptivo? Interessante ver essa figura. Aqui, ó, vamos começar aqui. Ó. Você tem algum estímulo, certo? Por exemplo, um estímulo que pode acontecer na pele, um prego, ou uma lesão, um bisturi, uma faca na mão. Você vai ter o primeiro neurônio que vai levar esse estímulo. O primeiro neurônio, essa primeira fibra nervosa aferente vai levar até o corno posterior da medula. Lá ele vai encontrar, no corno posterior da medula o segundo neurônio. Esse segundo neurônio ele vai percorrer a medula e vai fazer uma conexão com o terceiro neurônio já em nível superior, onde é processada essa informação. Então, é assim que funciona esse estímulo doloroso. O estímulo ele começa na periferia, por nociceptores, é levado por fibras,
faz essa conexão no corno posterior da medula. Do corno posterior da medula, ele vai passar por sistemas como a formação reticular, tálamo, cérebro, e vai ser interpretado em nível superior, em nível supratentorial, esse estímulo. Obviamente, da mesma forma que a gente tem um estímulo que leva, que conduz, né, através dos tratos espinotalâmicos, esse estímulo doloroso, também existem estímulos que funcionam como uma espécie de comporta, de moduladores desse quadro álgico. Então, aqui a gente tem, aqui mostra, né, a conexão que existe entre a fibra, a primeira fibra, o primeiro neurônio, né, junto com a fibra do corno posterior, né. Aqui é um esquema basicamente que fala a mesma coisa, então a gente tem uma área, né, onde, por exemplo, você sofreu uma queimadura, uma lesão, né, e ele vai fazer essa conexão com o corno posterior, certo? Então, essas fibras ascendentes, elas vão ascender, elas vão, através dos tratos espinotalâmico, o neoespinotalâmico e o trato paloespinotalâmico, vão ascender, vão fazer conexões com núcleos talâmicos, e esse que vai levar para o nosso córtex somatosensorial, onde é feita a interpretação dessa informação. Então, existem algumas diferenças entre a dor aguda e a dor crônica. E a diferença principal, ela está aqui. Durante a dor crônica, a gente tem um processo de informações mais complexos, que passa pelo sistema límbico, que envolvem conexões mais complexas. Então, por isso, talvez que a dor crônica, na verdade, ela é uma dor mais elaborada e provavelmente também de mais difícil tratamento. Perceba vocês que o estímulo doloroso, ele também, o processo inflamatório que existe, principalmente a nível local, da onde que aconteceu a lesão, ele é importante na manutenção desse estímulo doloroso. Ele não só participa do seu desencadeamento, como também da manutenção. Então, todo aquele processo de substâncias inflamatórias, eles participam desse estímulo, da manutenção desse estímulo doloroso. Então, aqui, ó, as fibras aferentes primárias, né, as fibras C e a fibra A delta, né, elas fazem parte dos nossos receptores, né, existe essa transmissão que é feita no sistema nervoso central por neurotransmissores, esse estímulo ele sofre uma modulação, que tanto é responsável por levar esse estímulo para o sistema nervoso central em nível superior, como também por modular, por diminuir ou aumentar a sua intensidade. Aqui mostra também a cascata da inflamação, né? Assim como eu disse, a inflamação é uma cascata importante, é um processo importante no surgimento do mecanismo doloroso, né? Então, a gente tem aí várias substâncias, as prostaglandinas, as prostraciclinas, os tromboxanos, que participam dessa perpetuação, dessa formação do processo inflamatório e, de certa forma, e principalmente do processo doloroso. Então, aqui, como eu falei para vocês, aqui a gente tem sistemas que tentam promover a supressão dessa dor, que são as vias modulatórias descendentes, né? Principalmente na substância cinzenta periaquedutal, no mesencéfalo, nos lóculos ceruleus, o núcleo da RAF. Essas substâncias são o quê? A norepinefrina, a serotonina, que são produzidas nesse lugar e que modulam essa dor. Elas agem, de certa forma, tentando fazer uma supressão desse estímulo doloroso. Então, vocês já conseguiram notar que a dor, ela envolve um mecanismo relativamente não, ela envolve um mecanismo complexo,
mas que ela passa por etapas, são vários sistemas, são várias conexões que existem até aquele estímulo que você sofreu, por exemplo, pisou num prédio, ou você sofreu uma incisão cirúrgica, até aquele estímulo periférico causado pelo nosso receptor, até ele chegar e ser realmente interpretado como dor, ela vai passar por diferentes etapas, diferentes conexões. E o tratamento vai agir exatamente em cima disso. Você tem uma quantidade enorme de opção terapêutica. Por quê? Porque você consegue combater ela em diferentes níveis. E esse slide mostra bem isso. Então, por exemplo, os nossos receptores periféricos, eles podem, por exemplo, na periferia, sofrer a ação de drogas anti-inflamatórias, né? Você diminuir aquele processo da cascata inflamatória, certo? Você pode ser bloqueado esse estímulo ainda no nervo periférico, ainda no primeiro neurônio, através de anestésicos locais. Por exemplo, se você fizer uma anestesia local, uma anestesia peridural, ele pode agir lá no corno posterior, certo? Onde faz a conexão entre o primeiro e o segundo neurônio, né? Através de quem? Dos anestésicos locais, por exemplo, uma peridural, os opioides, os agonistas alfa-2, certo? Ou você pode ter essa ação já em nível central superior, onde, por exemplo, a gente tem a ação dos opioides e dos agonistas alfa-2. Então, a gente, em vários níveis, a gente pode ter uma terapêutica para agir e tratar esse paciente. Então, é importante a gente ter essa noção, certo? Uma noção básica. Isso aqui é um mecanismo extremamente complexo. Se você for realmente estudar a fundo, é interessante, é bem bacana, mas precisaria de muito tempo e é imprescindível para quem for realmente trabalhar com dor. Mas para quem não vai trabalhar com dor, pelo menos essa noção básica de como que é feito esse estímulo, como que é as etapas, a importância do processo inflamatório, a importância da conexão desses neurônios, já é uma coisa suficiente para a gente poder entender e tratar bem o nosso paciente. Quais seriam os profissionais que devem realizar a avaliação ou mesmo o tratamento da dor? Na verdade, são todos. Isso não é uma prerrogativa de nós médicos. Na verdade, todos profissionais devem participar no tratamento da dor. E para participar do tratamento da dor, todo mundo tem que saber avaliar. Então, todo mundo tem que saber avaliar, fazer uma avaliação da dor desse paciente. Então, por exemplo, a enfermagem, que acaba estando geralmente mais tempo, mais contato do que a gente com os pacientes, eles têm que saber esses métodos, esses instrumentos, certo? Para poder ajudar o paciente, para poder passar essa informação para quem vai prescrever a terapêutica. Os métodos e os instrumentos, eles nem sempre são precisos e confiáveis. Na verdade, existe muita subjetividade nesses métodos de avaliação da dor. Só que, de certa forma, eles têm que ser... é o que existe, é o que é disponível, né? Então, ele tem que ser feito. E mais importante que usar esse método que nem sempre é preciso, nem sempre é confiável, é fazê-lo de forma frequente, porque aí você consegue ter um parâmetro e aí sim saber se a sua avaliação frente àquele paciente está correta ou não. Então, a gente não pode esquecer que hoje a dor é o 5º sinal vital. Então, todo paciente que você vai avaliar, você vai ter que quantificar esse sinal, certo? E para quantificar, a gente também tem que saber avaliar esse sinal vital. Então, você tem que saber com precisão a localização, se existe algum tipo de radiação, o caráter ou a qualidade, há quanto tempo dura, a intensidade, que muitas vezes é subjetiva, mas as escalas às vezes ajudam a gente ou pelo menos ter como parâmetro para a avaliação dessa dor, saber, sem não esquecer de perguntar sobre fatores de melhora e piora para esse paciente e como que foi a evolução desse quadro álgico do paciente. E também, obviamente, os sintomas associados, que são frequentes. Então, muitas vezes com dor, nós teremos aí náuseas, teremos vômitos, teremos alterações
psicológicas e psiquiátricas, tá? Então, tudo isso são sintomas que eles devem ser pesquisados. É importante ter instrumentos para avaliar essa dor. Esses instrumentos, eles podem ser unidimensionais ou multidimensionais. Os instrumentos multidimensionais são aqueles que, além do aspecto da dor, em termos de quantificação, ele envolve outros fatores. Então, a gente não vai entrar... são várias escalas que existem para fazer isso, a gente não vai entrar exatamente nesses instrumentos multidimensionais. Mas eles, por exemplo, avaliam a condição socioeconômica do paciente, a condição de vida, o estado emocional do paciente. São questionários, são instrumentos onde você tem uma ampla quantidade de variáveis onde você vai aplicar nesse paciente. São muito utilizados, principalmente pelos serviços de dor, aqueles serviços onde você precisa de uma complexidade maior, mas no nosso dia a dia a gente acaba utilizando mais os instrumentos unidimensionais. Quais são eles? São essas escalas, por exemplo, nós temos a escala visual analógica. Não sei se todo mundo já viu isso alguma vez, né? Mas, por exemplo, é muito comum, você vai encontrar, por exemplo, essa escala, onde você tem essas faces, né? E dentre essas faces do paciente, que o paciente vai mostrar para você qual a dor que ele está sentindo, está sendo representada por qual face. Dentro daquilo, você vai ter uma escala numérica onde você vai conseguir quantificar, certo? Então, seria essa primeira que é a escala visual analógica. Você pode ter uma escala verbal simples, né? Onde você pode variar, quantificar de 1 a 5, sendo uma 5 a dor insuportável e 1 a dor leve, são de preditores verbais. E a escala que a gente mais utiliza, que é o arroz com feijão, que todo mundo tem que utilizar em qualquer atendimento que for fazer, é a escala numérica, né, que quantifica de 0, aquele paciente sem dor, até 10, aquela dor insuportável. Então, assim, é aquilo que eu falei para vocês. A dor, ela é um sintoma subjetivo. E a gente tenta, com coisas objetivas, quantificá-lo. Então, nem sempre vai ser fácil, nem sempre, talvez, fique tão fidedigno. Mas assim que funciona. Então, por exemplo, você pega um paciente e você pergunta para ele, qual é a dor que o senhor está sentindo? 0 sem dor, 10, de 0 a 10, 0 sem dor, 10 uma dor insuportável. Aí o paciente olha para você e fala, estou sentindo 9, ou fala, estou sentindo 10. Você olha para a face dele, pelas características, pelo modo que ele está portando, você não acredita que ele está com aquela dor 10. Mas é o que ele está relatando naquele momento, você tem que valorizar aquilo, certo? Passado 2, 3 horas, você fez sua terapêutica. O paciente, qual a dor que o senhor está sentindo? De 0 a 10. Sim. Quer dizer, algum benefício o seu tratamento teve sobre ele. Então, mais do que aquele valor estanque daquele momento, é exatamente facilitar, é exatamente para você ter parâmetros para saber se a sua intervenção foi eficiente ou não. Aqui a gente tem essa que eu já falei, a escala visual analógica, ela é uma escala bem interessante, principalmente ela pode ser aplicada em crianças também, crianças um pouquinho maiores também, onde ela mostra a carinha que ela acha que ela está naquele momento, entendeu? E você consegue ter uma ideia, mais ou menos, certo? Ou você, por exemplo, às vezes a criança está com muita dor, ela vai colocar uma carinha de dor. Passado uma medicação, ela melhorou, provavelmente ela vai modificar esse desenho que ela mostrou para você antes. E a gente tem que saber os tipos de dor. Existem, assim, várias classificações. Se você for, quando você vai estudar, você vai ver que existem várias classificações em relação aos tipos de dor. Então, você tem lá a dor neuropática, dor por excesso de nocicepção, a dor nociceptiva, na verdade, tá? A dor mista, que é uma coisa, assim, principalmente, que a gente vai, daqui a pouco, entrar mais falando de dor pós-operatória, é o que você encontra com maior frequência até, né? A dor pós-operatória e a dor oncológica. Você vê que, na verdade, assim, elas, apesar de terem classificações, elas, muitas vezes, o paciente, ele vive uma salada daqueles tipos de dor. Então, os principais, na verdade, é o quê? A dor nociceptiva,
a dor nociceptiva, geralmente é causada por uma resposta inflamatória ou não inflamatória a estímulos nocivos no tecido. Então, você pode ter ela classificada tanto como somática, certo? Ou visceral. Visceral é aquela dor mais mal localizada, que geralmente está ligada às vísceras, né? E a somática é aquela dor mais do tecido superficial, dos músculos, de ossos, entendeu? De tendões, essa seria a dor somática. A dor neuropática, ela é definida, o que seria uma dor neuropática? É quando existe uma lesão primária do sistema nervoso. Essa lesão, ela pode ser tanto periférica, certo? Ou como ela pode ser uma lesão do sistema nervoso central alto, por exemplo, tá? As principais características seriam o quê? Ela é percebida como uma queimação, um formigamento, ela é difícil de diagnosticar e muitas vezes tratar, muitas vezes tem uma característica de ser intensa, tá? E ela apresenta pode apresentar algumas características, por exemplo, como a alodínia. O que é a alodínia? A alodínia é quando você tem um estímulo doloroso de alguma coisa que não era para ser doloroso. Então, por exemplo, passar um algodão na pele não era para ser doloroso. Tem gente que tem uma dor neuropática, você passa um algodão na pele, ela sente aquilo como um estímulo doloroso. Isso é alodínia, entendeu? É diferente, por exemplo, do outro termo que vocês vão encontrar muito, que é hiperalgesia. Ou seja, um estímulo que era para ser doloroso, mas ele é mais doloroso ainda. Aqui eu mais ou menos já falei sobre isso, né? Então vamos falar agora sobre o aspecto principal, que é a dor aguda pós-operatória. Então a dor aguda pós-operatória, ela tem uma incidência de 78% nas primeiras 24 horas, para você ter uma ideia. Ela pode ser intensa em 27% das vezes, e moderada, você vê que é uma quantidade relativamente grande, né? Em quase 60% das vezes. Ela é muitas vezes negligenciada e frequentemente subtratada. Ou seja, o paciente está com dor na sala de recuperação da anestesia, ou logo que acordou da anestesia, muitas vezes nem se pesquisa isso, e boa parte das vezes, muitas vezes não precisa nem pesquisar, porque o paciente começa a se contorcer, o paciente começa a chorar, o paciente começa a ficar agitado, então você não precisou nem pesquisar, você já está vendo aquilo, você trata ela é muitas vezes subtratada. E como assim que ela é subtratada? Isso tem várias razões, né? Começa até por questões assim culturais ou questão de comodidade ou questão de falta de conhecimento, inclusive, né? Então, por exemplo, antigamente o anestesista ele não dispunha de muito recurso, certo? Não dispunha de muito recurso o anestesista, em termos de monitorização. Então, ele não tinha uma oximetria, ele mal tinha uma cardioscopia. Então, ele achava o seguinte, se ele tratasse muito a dor daquele paciente, por exemplo, fizesse uma dose suficiente de morfina, ele até iria tirar a dor do paciente, só que a chance do paciente apresentar uma depressão respiratória era maior. Então, ele achava que era meio que um conceito, o paciente agitado é um paciente que não vai deprimir, certo? Então, isso era o quê? Era a questão da época, de muitos anos atrás, décadas atrás, onde você não tinha uma monitorização adequada. Hoje não faz sentido. Hoje você tem que tratar esse paciente sempre individualizar as doses e fornecer para aquele paciente uma dose suficiente para eliminar ou diminuir a dor dele, estando próximo de efeitos colaterais. Né? Você tem que ter cuidado com os efeitos colaterais, mas isso não quer dizer que você não deva tratar esse paciente de forma mais... o paciente não, mas a dor de forma mais agressiva. Então, a dor aguda pós-operatória, ela tem um início previsto, ou seja, a cirurgia vai começar, o cirurgião vai fazer a incisão, vai abrir uma barriga, você sabe que vai doer. Só que a duração dela, geralmente, é uma duração limitada. A grande maioria das vezes é uma duração limitada. Limitada quanto?
ela pode durar 1, 2, 3, uma semana, tá? Mas ela tem uma tendência a ser limitada. Diferente, por exemplo, de uma dor crônica. O paciente, às vezes, existe uma dor neuropática crônica que ele não tem prazo nem esperança que aquilo vá reduzir, principalmente de forma rápida ou sem um tratamento adequado. Ela tende a ser mais intensa e limitante no início, que é outro aspecto diferente de uma dor crônica, né? Ela pode causar intenso sofrimento e, principalmente, a gente tem que tratar porque ela dificulta a reabilitação desse paciente. Então, por exemplo, o paciente faz uma toracotomia, uma cirurgia extremamente dolorosa, ou uma nefrectomia, né? Você faz uma incisão subcostal, que também é extremamente dolorosa. Se você não prepara a sua anestesia, se você não prepara uma analgesia adequada, e daqui a pouco a gente vai ver o que seria mais adequado nesse tipo de situação, esse paciente ele não vai conseguir colaborar, por exemplo, na hora de fazer a fisioterapia. Ele vai ter prejuízo no reflexo de tosse, vai acumular secreções. Ele vai ficar mais acamado, porque a dor dificulta, por exemplo, ele deambular, e isso favorece, por exemplo, ele ter um quadro de tromboembolismo pulmonar ou trombose venosa periférica, entendeu? Então, daí a gente vê que existe uma importância extremamente grande de tratar a dor. A dor, ela aumenta os custos, ela aumenta o tempo de internação, ela aumenta a complicação pós-operatória e ela, com certeza, ela pode prolongar a recuperação e a alta do seu paciente. Então, o que a gente pode ter mesmo em termos de complicação? Atelectasia, pneumonia, distúrbio ventilação-perfusão. O paciente com dor, ele fica hipertenso. Então, muitas vezes, ele está na sala de recuperação da anestesia e a gente é chamado porque o paciente está hipertenso, né? E quando você chega lá, você já nota que aquele paciente está hipertenso, mas não por uma hipertensão que ele já era hipertenso ou ele teve um descontrole da pressão. Muitas vezes, esse paciente está hipertenso porque ele está com dor, ele está taquicárdico porque ele está com dor, ele está com arritmia, ele está com dor, certo? Então, o mais importante, às vezes, que a gente dá o antihipertensivo é, primeiramente, avaliar e, se tiver com dor, tratar essa dor de forma eficiente, certo? Por quê? Porque esse paciente, se ele fica hipertenso, ele fica taquicárdico, ele existe uma chance maior de fazer isquemia miocárdica. E isso é muito comum. O paciente acordar com uma dor de forte intensidade, muitas vezes ele já tem uma coronariopatia e essa alteração hemodinâmica dele pode desencadear um infarto agudo do miocárdio, uma isquemia miocárdica, tá? A dor, a gente sabe também que ela aumenta a adesividade plaquetária, e isso também pode, de certa forma, e aumenta a hipercoagulabilidade, e isso pode fazer o quê? Isso pode levar aos mecanismos trombóticos, um infarto, um AVC, certo? E tão importante quanto tratar a dor aguda é tratar a dor aguda para evitar a sua cronificação, que é uma coisa extremamente comum se você não tratar de forma agressiva esse sinal desse paciente, esse sintoma do paciente. Então, para os princípios gerais, a gente tem que ter uma avaliação adequada e frequente, saber quais são os fatores predisponentes. E essas avaliações, elas têm que ser feitas em intervalos curtos e documentadas. Em termos de terapêutica, é aquilo que a gente já discutiu quando falava da fisiopatologia. Tudo vai depender do quê? Vai depender do que você tem como disponibilidade terapêutica naquele momento, vai depender da condição clínica do paciente, certo? Vai depender do tipo de cirurgia que foi realizada e do tipo de estímulo doloroso que aquele paciente está tendo. Então, eu posso agir tanto aqui na transdução, certo? A transdução é o quê? A transdução é aquela captação do estímulo nóxico feito pelo nosso receptor, certo? Eu posso agir aqui na transmissão, por exemplo, através de anestésicos locais, certo? Aqui, por exemplo, eu posso agir através dos anti-inflamatórios, certo? Como eu posso agir na modulação desse paciente. E quando eu falo modulação,
a gente já vai entender um pouquinho melhor aqui onde que a gente pode agir isso. E o opioide, se vocês forem ver, ele consegue agir em vários pontos dessa cadeia do estímulo doloroso. Então, por isso que o opioide é uma medicação que ela é tanto utilizada em outros países. O nosso país é um dos países que tem um percentual per capita de uso de opioides extremamente baixo e que deveria ser melhor valorizado. Então, assim, por uma questão cultural, uma questão até de preconceito, na verdade, utiliza-se muito pouco opioide, ou utiliza-se de maneira errada. E se você notar, os anestésicos locais também são excelentes nos tratamentos da dor aguda, porque ele pode agir em vários momentos dessa cadeia. Vocês provavelmente durante a carreira de vocês, principalmente quem for fazer anestesia ou for trabalhar em serviço de dor, você vai encontrar uma situação onde você tem uma modalidade de analgesia, que é a analgesia controlada pelo paciente, que é o PCA. Esse PCA, o que é? Ele é uma bomba de infusão, uma bomba programada, onde você programa uma medicação com intervalos regulares, e é muito importante isso. A dor pós-operatória, ela tem que ser tratada com medicações a intervalos regulares. Não deve se tratar a dor pós-operatória, aquele paciente que acabou de sair na cirurgia, nos seus primeiro, segundo, terceiro PO, com a prescrição do se necessário. Ele tem que receber a medicação de horário. E também essa bomba, ela permite o quê? Essa bomba, esse dispositivo, na verdade, permite o quê? Que o paciente controle a sua própria analgesia. Por quê? Você programa a bomba com intervalos regulares e ele tem à sua disposição um dispositivo que permite que ele faça doses de resgates de acordo com o sintoma que ele começa a apresentar. Então, esse dispositivo de PCA, de analgesia controlada pelo paciente, ele pode ser tanto um dispositivo venoso, quanto ele pode ser um dispositivo, por exemplo, ligado a um catéter peridural, certo? Qual que é a vantagem? Você tem, no cômputo geral, apesar do paciente ter à disposição a analgesia para ele administrar em intervalos, que eu vou dizer, ele pode fazer doses de resgates, mas você programa também essas doses de resgates. Mas no cômputo geral, você acaba utilizando menos anestésico ou analgésico, e, no entanto, esse paciente, ele acaba respondendo melhor do que quando é feita uma prescrição onde ele não tem controle. Primeiro pelo seguinte, quando o paciente tem a sensação de que está na mão dele o controle daquela situação em prescrever a medicação caso ele vá sentir dor, ele já se sente mais seguro. Isso já é importante para eliminar aquela sensação de estresse que facilita a amplificação dolorosa, tá? Esse é um. A terceira é que quando muitas vezes você vai, por exemplo, o paciente tem uma prescrição, ele começa a sentir dor, existe uma cadeia longa até ele sentir dor, conseguir comunicar ao profissional de enfermagem, que o profissional de enfermagem, às vezes está prescrito, às vezes não está, vai procurar um médico que vai na farmácia, que vai preparar, que vai administrar nesse paciente, e isso não leva menos que 30 minutos do tempo que o paciente sente dor, entendeu? Então, por isso que a analgesia controlada pelo paciente, ela já é feita há um bom tempo, e ela está cada dia mais na moda exatamente por isso. Obviamente, ela tem que ter cuidados, né? Existem cuidados, geralmente as equipes têm que ser treinadas e também precisa ter o equipamento correto para se fazer isso, mas é uma opção interessantíssima. Aqui tem uma bomba de PCA, essa era a mais comum que existia, né? Então você tem o equipe, você prepara a substância dentro de uma bolsa, dentro de um soro, certo? E dentro desse soro você vai ter a bomba que vai ficar, você faz a programação dos intervalos, das doses, dos bolos, entendeu? Da dose de resgate. E o paciente fica nessa condição. Ele fica com a bomba próxima a ele ou ligada a ele, e ele com o controle para acionar de acordo com a sua necessidade. Então, isso é exatamente para quê? Para evitar aquela situação, que eu falei para vocês, que esse tempo, né, da dor surgir
até efetivamente a aplicação e o alívio, ele com certeza vai levar mais de 30 minutos. E nessa analgesia controlada pelo paciente, você pode, quando é um PCA venoso, você pode colocar morfina, fentanil, tramadol, de acordo com a preparação, existem protocolos, cada instituição tem o seu protocolo, certo? E no PCA de peridural, você pode colocar uma mistura do opioide, que pode ser o fentanil ou a morfina, com um anestésico local. O PCA de peridural, ele sem dúvida é a forma mais eficiente de você promover a analgesia de qualidade do seu paciente. Então, quando a gente tem um paciente que vai fazer uma cirurgia, é bem interessante, porque você, logo as primeiras vezes que os acadêmicos estão lá frequentando o centro cirúrgico, a primeira dúvida que surge assim, para que vai fazer uma anestesia peridural se já vai fazer anestesia geral? Mas é exatamente para isso. Então, por quê? Porque na anestesia peridural, você vai conseguir, primeiro, diminuir o uso de anestésicos gerais para sua anestesia geral, certo? Os anestésicos venosos para sua anestesia geral. Se você diminui, obviamente, você vai diminuir também o quê? Os efeitos colaterais, correto? E isso já é um grande benefício para o paciente. E você consegue dar uma analgesia pós-operatória de qualidade. Então, o principal aspecto da anestesia peridural, por exemplo, é promover essa analgesia pós-operatória. Nem sempre a gente consegue fazer um bloqueio peridural no paciente, por N motivos. Às vezes, por questão anatômica, é difícil de ser feito, tem um problema de coluna, alguma coisa desse tipo, ou às vezes ele tem alguma contraindicação, coagulopatia. No entanto, alguma coisa a gente sempre tem que pensar para esse paciente. Por exemplo, nem que seja uma infiltração da ferida operatória. Então, às vezes o paciente estava mais grave, você não conseguiu fazer uma peridural, ele estava já atendendo a estar hipotenso, ou estava hipotenso, ou tinha uma coagulopatia, e ele fez uma laparotomia. Se você fizer uma infiltração da ferida operatória com anestésico local, sem dúvida você já vai melhorar muito a qualidade da recuperação desse paciente. Você vai diminuir o quê? A telectasia, você vai diminuir a chance de um pico hipertensivo, você vai diminuir taquicardia, você vai diminuir isquemia miocárdica, você vai diminuir uma série de coisas que podem piorar o prognóstico do seu paciente. Outra coisa aqui, esse aqui está mostrando um bloqueio de plexo, tá? Então, a gente consegue fazer bloqueio de plexo para operar ombro. Então, às vezes, a gente faz o bloqueio de plexo para fazer faz anestesia e já faz analgesia, e às vezes, mesmo quando a gente vai fazer, por exemplo, uma anestesia, uma artroscopia de ombro, que a gente faz numa posição que chama cadeira de praia, que é uma posição desconfortável, que precisa fazer anestesia geral, a gente, mesmo assim, a gente faz o bloqueio do plexo braquial. Por quê? Porque é uma cirurgia extremamente dolorosa. Se você não fizer, esse paciente vai acordar com dor. Essa dor depois é muito difícil de ser tratada. Você vai precisar de doses cada vez maiores de analgésicos que não serão eficientes, certo? E você tem uma chance maior de ter complicação. Então, sempre que possível, bloqueios, seja peridural, seja subaracnoideu, seja o bloqueio de nervo periférico, ou até a infiltração da lesão, tudo isso ajuda, promove uma anestesia de qualidade e o paciente se recupera bem melhor. Aqui, ó, nós temos aqui, ele está mostrando uma anestesia peridural contínua. O que é? É a peridural, onde a gente deixou o catéter. Na ponta do catéter, já mostrei em outras aulas, a gente consegue administrar o anestésico de forma intermitente. Ou você liga numa bomba de infusão, uma bomba controlada pelo paciente, e ele vai dar esses bolos que vão promover essa analgesia. Aqui, ó, aqui é um catéter que foi passado, né, no paciente, aqui é o curativo, na verdade, tá? E essa paciente, por exemplo, ela pode ter tido uma dor, uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia abdominal, e você, em intervalos regulares, você vai lá e administra. Ou se você tiver uma bomba de PCA, melhor ainda, você pode ligar esse catéter numa bomba de PCA e esse paciente melhorar essa dor. Então, assim, além disso, obviamente, a gente tem, não menos importante, o tratamento não farmacológico da dor. O que é isso? É uma boa avaliação psicológica, uma psicoterapia para dor crônica, existem grupos de apoio nos serviços maiores, né, em relação à dor crônica,
meditação, acupuntura, hipnose, tudo isso são mecanismos que a gente pode lançar a mão para o nosso paciente, principalmente para aquele tipo de cirurgia que eu sei que tem uma tendência, uma chance grande àquela dor aguda levar a uma cronificação, certo? Então, a gente trata como tratamento farmacológico? Os anti-inflamatórios. Sempre que não tiver contraindicação, você deve fazer anti-inflamatório, tá? Não tem contraindicação, deve-se fazer anti-inflamatório, certo? Além da propriedade analgésica, também pela propriedade anti-inflamatória. Os efeitos colaterais principais, náuseas, vômitos, dor epigástrica, lesões gástricas, alteração renal e também alteração de coagulação, que pode acontecer, mas não é uma contraindicação para você não usar. O opioide é uma classe ainda pouco explorada, ainda existe muito preconceito, a gente tem um dos menores consumos do mundo, só que eles são extremamente importantes. E ele não tem dose teto. O que é isso? O que quer dizer dose teto? Qual é a dose de opioide que eu vou usar no meu paciente? Eu vou usar a maior dose possível que não tenha efeitos colaterais incapacitantes. Certo? E quais são os principais efeitos colaterais dos opioides? As náuseas, os vômitos, certo? E o que mais a gente fica preocupado é com a depressão respiratória. Mas, de uma forma geral, eles são muito seguros e raramente a gente tem depressão respiratória. A gente tem que tomar um pouco de cuidado nos indivíduos idosos, né? Esses idosos, muitas vezes, eles acabam tendo uma chance maior de apresentar essa complicação. Mas elas devem ser usadas e elas são extremamente úteis. Junto com isso, a gente tem também os adjuvantes, que sempre pode ser utilizado os adjuvantes, dependendo do tipo de dor pós-operatória que esse paciente tem. Então, vai desde a dor leve, a dor pós-operatória leve, mas tem uma indicação, por exemplo, uma dor neuropática, que está leve. A pessoa fez uma incisão e desenvolveu uma dor neuropática por causa daquela incisão. Uma dor não é tão forte, mas é leve, você pode lançar a mão desses adjuvantes, que são os antidepressivos, os anticonvulsivantes, neurolépticos, tá certo? Os antagonistas NMDA. Vou só mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui. Existem outros bloqueios, outros dispositivos para aquele paciente que desenvolveu uma dor crônica, por exemplo, seja por um procedimento cirúrgico. Então, às vezes, o paciente fez lá uma laminectomia, né, para tratar uma complicação de uma hernia de disco e não ficou bem, e você pode lançar, por exemplo, mão desses dispositivos, que é o estimulador medular, certo? Que ele é implantado, isso aí fica abaixo da pele do paciente, né? Ele faz um estímulo medular, onde ele participa daquela modulação que eu falei da dor, né? Então, ele modula a aferência sensitiva da transmissão desse impulso, tá? E uma coisa que eu coloquei um slide aqui, mas eu não sei o que aconteceu, é sobre a escala. Eu coloquei esse slide, foi o último slide que eu coloquei aqui, sobre a escada analgésica da Organização Mundial de Saúde. Você já deve ter ouvido falar, que é aquela escada onde você vai tratar a dor de acordo com os degraus, né? Então, por exemplo, uma dor leve, né, que seria de 1 a 3, naquela escala numérica, né? Você vai tratar com o quê? Com analgésico, por exemplo, de pirona, paracetamol e anti-inflamatório, certo? O segundo degrau da escada, e me perdoa porque não sei porque não apareceu esse slide aqui, o segundo degrau da escada, você tem a dor moderada, que vai lá de 4 até 7, até 6, 4 a 6, 4 a 7. Onde você, além desses medicamentos que são utilizados na dor leve, ou seja, os anti-inflamatórios e os analgésicos, né, de pirona, por exemplo, ou paracetamol, você também vai ter o uso de um opioide fraco. Quem é opioide fraco? Tramadol e codeína, tá? E a dor de forte intensidade é aquela dor que está numa escala acima de 7 na escada analgésica, tá? Na escala numérica, né? Então, no degrau mais alto dessa escada, seria aquela dor onde você vai utilizar
além do anti-inflamatório, do analgésico, você vai utilizar um opioide, só que dessa vez um opioide forte. Quem que é? Morfina, oxicodona, fentanila. Então, são os opioides mais potentes, certo? Lembrando que, em qualquer momento dessa escada, seja na dor leve, seja na dor forte, a gente pode ter o uso dos adjuvantes. Ou seja, a gente pode ter, por exemplo, o uso dos anticonvulsivantes, dos antidepressivos, certo? Então, é muito comum a gente associar, principalmente se a gente souber que o paciente tem uma dor neuropática, a gabapentina, pregabalina, carbamazepina, né, que é um anticonvulsivante. Eles ligam-se aos canais de cálcio voltados dependentes e ele inibe a transmissão, neurotransmissores excitatórios. Então, por isso que eles são muito importantes e ele pode ser utilizado desde o degrau mais baixo da escada até o degrau mais alto da escada. E, obviamente, que aquela dor insuportável, que eles classificam como insuportável, uma dor 10, e que muitas vezes ela vai trazer geralmente ela vai trazer esses sintomas associados que podem prejudicar muito o paciente, como hipertensão, aumento da frequência, um sofrimento desproporcional. A gente tem que sempre tentar optar por também tratar de forma intervencionista esse paciente, principalmente com o que eu já disse para vocês, com os bloqueios, certo? Os bloqueios, seja uma peridural, seja um bloqueio de plexo, certo? Isso é extremamente importante. Então, assim, eu vou finalizando a aula por aqui, estou aberto às perguntas, tá? Dizer que, assim, o paciente, a dor, ela tem que ser sempre combatida. E só uma coisa também que eu esqueci de falar, tinha outro slide que eu esqueci de colocar. Existe um conceito que chama analgesia preemptiva. O que é essa analgesia preemptiva? É quando a gente administra medicamentos ou faz algum dispositivo que bloqueia ou tenta bloquear esse estímulo álgico antes dele acontecer. Então, isso não é uma coisa nova, não, isso é coisa já bem antiga, mas ela ainda é muito atual. Então, é muito comum, por exemplo, eu vou fazer uma anestesia, antes do cirurgião fazer a incisão, eu já administrei a dipirona, eu já administrei o anti-inflamatório, isso quando não, eu faço bloqueio também antes, porque o bloqueio, de certa forma, ele é uma analgesia preemptiva, ou seja, eu interrompo as vias de transmissão com essas medicações para impedir essa sensibilização, certo? E isso, assim, é bem antigo, não é novo isso aí, entendeu? Só que é bem interessante, que a gente faz e a gente percebe que isso realmente dá resultado. E hoje, na verdade, um conceito até mais moderno que isso não é nem a analgesia preemptiva, é a analgesia preventiva, que ela engloba a analgesia preemptiva mais situações, ou seja, modalidades, modalidades terapêuticas onde permanece no intra e no pós-operatório essa administração dessas medicações para evitar o aparecimento da dor aguda pós-operatória e, consequentemente, impedir a cronicidade dessa dor aguda pós-operatória, tá bom? Espero que tenha sido produtiva a aula. Agradeço a todos que puderam participar. Agradeço também ao professor Carlos, que ficou lá segurando a onda lá no sobreaviso, para que eu pudesse estar ministrando essa aula aqui para a Liga.